Me responda uma coisa: quantas são as pessoas que dizem: ah, eu me sinto tão cansado, eu me sinto cansado de tudo. Mas na verdade, meu querido, talvez nem seja um cansaço físico ou um cansaço mental, porém é a alma que já está adoecendo. A alma da pessoa se sente doente e o pior, ela se sente tão doente que ela nem percebe o quanto é grave tudo isso, porque é o sintoma de uma doença da alma. Quando ela busca um isolamento, a pessoa ela procura se afastar daquelas que a amam, que a fortalecem. Ela já não atende mais uma chamada, ela não quer mais saber de ninguém, ela não tem vontade de conversar com ninguém. Enfim, a pessoa se isola no silêncio. Aí vem aquele sono pesado, aquele excesso de sono, mas não é aquele sono com a necessidade de um descanso, de um sono tranquilo, não. É um sono que é para ela buscar uma fuga. E essa pessoa, ela quer se esconder de encarar uma realidade que muitas das vezes dói. Então é exatamente isso que aconteceu, eu me lembro, com o profeta Elias. Elias, depois de uma grande vitória espiritual lá no Monte Carmelo, quando Deus então respondeu com fogo do céu, e Jezabel, aquela que influenciava a adoração dos falsos deuses, aquela que protegia os falsos profetas, aquela mulher que ela manipulava, mandava matar os profetas de Deus. E essa mulher, ela manipulava o próprio marido, que era o rei Acabe. A história mais ou menos se resume nisso. E ela controlava até aqueles que eram de Deus. Então aquela mulher, ela seduzia espiritualmente as pessoas a se afastarem de Deus. E essa mesma Jezabel ficou furiosa com o profeta Elias, depois que ela soube que ele havia conquistado a vitória ali no Monte Carmelo sobre todos os profetas de Baal. Então Jezabel, ela mandou um recado dizendo o seguinte: olha, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã a esta mesma hora eu não fizer com você, com a tua vida, o mesmo que você fez com os profetas de Baal. Ou seja, aquela mulher, ela jurou matar Elias. Porém, o que chamava mais atenção não era só aquela ameaça, não, mas a reação de Elias. A Bíblia diz que Elias, diante dessa ameaça, mesmo ele sendo um homem de Deus, mesmo ele tendo vencido as batalhas, a Bíblia diz que ele ficou com medo e fugiu para o deserto. Então você veja, mesmo depois daquela vitória, Elias, ele foge para o deserto, ele se isolou, ele ficou ali debaixo daquele zimbro, daquela pequena árvore no deserto, e ali Elias então, ele pede para Deus tirar a própria vida dele. Olha o nível que a alma pode chegar. Então tudo isso começou com uma ameaça daquela mulher do rei Acabe, Jezabel. E aquilo ali gerou um medo, assim como hoje, né? A gente vê tantas pessoas apavoradas, doentes da alma, por conta das ameaças da vida, as ameaças do governo, as ameaças do patrão. Enfim, o medo, ele é uma doença da alma. Mas não é a única doença que aflige a alma de uma pessoa. A Bíblia revela que existem 4 grandes doenças que afetam a alma de uma pessoa, que têm afetado a alma do ser humano, principalmente nos dias de hoje, em uma larga escala. O medo, ele surge mediante uma ameaça. Entenda bem, a Bíblia ela fala o seguinte: porque Deus, ele não nos deu espírito de medo. Meu querido, o medo, ele paralisa a pessoa. O medo, ele acaba travando as decisões de uma pessoa, mesmo ela sendo de Deus. O medo faz ela fugir do propósito. E com isso, então, acaba nascendo a ansiedade. A ansiedade que gera dentro da pessoa uma insegurança,
que gera as expectativas ruins. Por isso que o Senhor Jesus ele disse, olha, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Então esse lançai sobre mim é você se lançar, confiar no Senhor Jesus. A ansiedade, meu querido, ela sufoca a alma, ela rouba a paz, ela rouba a tua expectativa daquilo que é bom. A ansiedade, ela rouba a tua paz, ela faz você viver um futuro que ainda nem chegou, ela faz você temer, você ficar apavorado com aquilo que ainda nem aconteceu. E aí isso gera em você uma tristeza profunda. Isso faz acontecer um abatimento, a neutralização até mesmo da sua fé. Lá em Salmos 42, versículo 5, ele diz assim: por que estás abatida, ó minha alma? Entenda isso. Quando a nossa alma, ela perde as forças, ela perde a alegria, ela perde aquele sentido de continuar confiando, lutando. E nisso, meu querido, vem uma outra doença da alma, que é o desespero, a falta de esperança. É um buraco profundo no coração da pessoa. O coração desesperado, quem o conhecerá? Meu querido, é nesse estágio que a pessoa ela já não consegue ver uma saída. Ela perde a esperança. Ela começa então ali a desistir da própria vida. Ela desiste dos sonhos. Ela até desiste do próprio Deus. Elias, naquela situação ali embaixo daquele zimbro, no deserto, ele chegou a um ponto de desânimo tão grande que ele pediu para morrer. Ele pediu para Deus tirar a vida dele. Mas Deus jamais o abandonou. Pelo contrário, Deus, ele o alimentou ali, enviou um anjo ali com água, com pão. Deus o fez ali então descansar, se acalmar. Deus falou com ele novamente, foram 2 vezes. E no final, Elias foi restaurado, restabelecido. Perceba bem uma coisa, que essas 4 doenças da alma, elas caminham juntas. O medo, a ansiedade, o desespero, a tristeza, uma vai abrindo porta para outra. Você está entendendo? O medo, ele gera a ansiedade. A ansiedade, ela começa a gerar o abatimento da alma. O abatimento da alma, então, a alma que não é tratada, ela leva a pessoa ao desespero total. Mas olha, perceba bem um detalhe muito poderoso. Deus, ele não rejeitou Elias. Deus, ele não abandonou Elias naquele estado, naquela situação. Deus foi até ele. Lembre-se disso. Deus, ele deu descanso, ele deu alimento. Depois ele tratou a mente de Elias, dando a direção, dando o espírito. Olha, se a sua alma está cansada, entenda bem, Deus não está te condenando. Ele está te chamando para perto dele. Ou seja, quando a gente está perto de Deus, a gente está amparado. Porque a mesma voz que te alcança lá no fundo do poço é a mesma voz que chega para te levantar, para te tirar desse poço, desse buraco, para te tirar dessa amargura, desse medo, desse desespero, dessa ansiedade. Meu querido, seja forte e corajoso. Não temas, fica tranquilo, segue em frente. Deus estará contigo em todos os seus caminhos, em todos os seus desafios. Não tenha medo das ameaças da vida, dos rumores. Fique em paz, tá certo? Eu quero que você receba nesse momento ânimo, força, virtude de Deus. E lembre-se de uma coisa, se você está precisando de oração, então manda teu nome pelo WhatsApp. Você não tem que pagar nada, a gente quer te ajudar. O Centro Familiar de Oração, com o propósito de famílias, intercedendo por famílias, a gente quer orar pelo teu fortalecimento. A gente quer orar pela tua vitória, tá certo? Um grande abraço desse amigo pastor missionário, Wander Marques. Fique em paz.